E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo vamos falar sobre nessa lição, esse conjunto de lições, na verdade, que tem nessa plataforma FreeCodeCamp, que é o Introduction to Responsive Web Design. Então, a introdução a design responsivo para aplicações web, né, sites e entre outras aplicações. Então, essa parte aqui vai ser bem rápida, né? Aí no canal a gente viu que tinha várias outras compêndios de aulas, né, que a gente viu, HTML básico, CSS básico, vou deixar aí para vocês conferirem depois, caso não tenham visto, mas vamos lá para essa parte aqui. E no caso, esse conjunto de lições de design responsivo é um conjunto de princípios que que desenvolvedores web acabam tendo de tomar, né, seja aí desenvolvedores front-end também, full stack, né, que são a denominação. Então temos que são práticas que a gente utiliza para que a sua aplicação web seja utilizável, seja acessível tanto em plataformas desktop, né, computadores, notebooks, quanto em mobiles, né, quanto dispositivos móveis, aí, tablets, celulares, entre outros. Então vemos aqui a primeira lição, ele diz que a gente tem aqui a nova técnica, que é o Media Query. Então esse Media Query foi introduzido no CSS 3, que é atualmente, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo em 2020, é a versão mais atual, talvez futuramente em outras versões, mas a versão mais atual tem esse Media Query que dá para mudar a apresentação do conteúdo baseado em diferentes tamanhos aí da tela. Então ele vai conseguir identificar qual é o tamanho da tela, são baseado em pixels, né? Qual é a largura ou a altura da tela que a gente está utilizando, e com isso ele vai conseguir regular os elementos que são apresentados aí na nossa aplicação web. Ele utiliza esse componente aqui, né, o @media, tendo o max width, né, que aqui é um exemplo, né, 100 pixels, e vai ter uma regra para 100 pixels, que no caso 100 pixels é uma tela assim bem pequena, né. No caso aqui, outro tamanho que temos, né, o @media para o min height, que é a altura mínima, que é em 350 pixels, exemplo que ele deixa aqui, e mais outra regra que a gente pode colocar. Então ele disse, né, a gente tem que declarar o @media query para dispositivos com uma altura menor ou igual do que 800 pixels, tá? Pra gente copiar essa regra aqui, né? Então vamos simplesmente copiar, não tem problema, não precisamos ter vergonha de copiar. Então a gente usa media, ele quer que seja menor ou igual, então menor ou igual, então provavelmente é max. Vamos verificar depois se tá tudo certo, né? Com 800 pixels. E nosso elemento P tem que ter um tamanho de fonte de 10 pixels quando a gente tiver nessas condições. Então o nosso P a gente coloca aqui e colocamos que o font size tem que ter, abrimos, né, em CSS, font size tem que ter 10 pixels, né? A gente vê aqui que no valor normal, né, com tamanhos padrão aí, que seja, no caso, maior do que 800 pixels, ele vai dar 20 pixels aqui, o tamanho da fonte P. E o nosso elemento P tem que ter fonte inicial aqui em 20 pixels, quando a altura é maior do que 800 pixels, que é como está ali já declarado. E com isso a gente já consegue ter o nosso design aqui responsivo, que ele vai alterar. Vamos ver se dá para mudar isso, né? Aqui eu acho que não vai ser possível porque a minha tela não consegue fazer essa modificação, mas quando a gente tiver essa alteração, ele vai alterar o tamanho da fonte. Vamos verificar se é isso mesmo, tudo completo. Vamos para o próximo desafio, próxima lição. Aqui design responsivo, tem ainda nessa parte aqui agora para voltado à imagem, né, fazer uma imagem responsiva. Aqui a gente verifica que essa imagem não está tão adequada, né, nosso site, a nossa aplicação web, porque está cortando uma parte e tem essa barra de navegação para a esquerda aqui. Quando a gente está trabalhando com design responsivo, tentando mais voltado a mobile, né, dispositivos móveis, aí a gente tem que ficar atento a essas barras aqui de navegação, né, para lateral, né, e também a vertical, e a gente tem que tentar evitar ter esses barra lateral aqui, né, porque é muito incômodo e chato também para os usuários, né, terem que fazer deslizar o dedo para poder ir para direita, esquerda, além de ir para cima e para baixo, né, além de fazer essa scroll aqui da tela. Então fazer o scroll horizontal é muito incômodo, além do scroll vertical. Com isso a gente tem que tentar evitar deixar só o scroll vertical em dispositivos móveis. Com isso, a gente tem aqui, né, dá para modificar essas propriedades da imagem, né, nesse seletor aqui, nessa classe é um seletor, né, do CSS Image, né, IMG.
e a gente coloca aqui, né, Max Width e também o Height em automático. Com isso, a nossa Responsive Image, que é a nossa classe que a gente vai colocar, que já está aqui, né, colocada, e também já está ali, né, dentro das propriedades aqui da tag da imagem, ela tem que ter a Max Width setada para 100%. E a altura tem que ser automática, exatamente como está descrito aqui. Então é só a gente pegar essa parte, copiar e verificar que ele vai ter essas mudanças aqui, né? Então a gente vê que essa imagem ela é responsiva, a de cima, e a imagem de baixo não é responsiva, porque ela não tem a classe Responsive Image, né? Se a gente botasse aqui, ela também seria responsiva, mas ele pede para que a gente deixe uma responsiva e outra não, para a gente verificar essa diferença. Então tudo isso aqui envolve também aí na experiência de usuário, né? E ter conhecimentos da interface de usuário para aperfeiçoar a acessibilidade, também o manuseio, né, o uso do usuário na nossa plataforma, na nossa aplicação web. Temos então mais outra parte, usa Retina Image para maiores resoluções. Então a gente tem aqui, né, ele fala que com o aumento de dispositivos conectados na internet, os tamanhos e as especificações variam, e os displays eles podem usar diferentes, né, pode ser usado tanto externamente quanto internamente. Então a densidade de pixels é um aspecto que pode ser diferente dependendo do dispositivo que a gente está utilizando, né? E essa densidade é conhecida como PPI, né, ou Pixels per Inch, ou também Dots per Inch, né, DPI. Então, isso daqui é utilizado em termos assim de verificação da imagem, né? E é importante a gente estar atento a esses detalhes aqui de compatibilidade entre os dispositivos, né? Não só ter acessibilidade entre dispositivos desktop e mobile, mas dentro dos próprios dispositivos móveis, né, tem diferenças entre um e outro. Então temos aqui, né, o mais famoso display é o Retina Display, que no último notebooks, né, do MacBook Pro foi incorporado, né, e está presente. Então temos aí um jeito que a gente pode fazer essas alterações, né? Ele diz aqui que o jeito mais simples para fazer a nossa imagem propriamente aparecer num display de alta resolução, como esses MacBooks aqui, já está fazendo bastante propaganda para o MacBook, é para definir a altura, né, o comprimento, né, width, e a altura, height, esses valores como apenas a metade do que o arquivo original é. Então ele dá um exemplo, né? Ele tem aqui, né, a imagem, temos aqui o seletor do CSS com altura 250 pixels e a largura 250 pixels também, e sendo que a imagem original é 500 pixels. Então no caso a gente tem uma imagem que ela é 200 por 200 originalmente, e a nossa tag de imagem tem que ter a largura e a altura setada em 100 pixels. É só a gente vir aqui na imagem, já temos aqui a descrição feita, né, no nosso código. Ao invés de 250 a gente bota 100, e ao invés de 250 aqui a gente bota 100 também, e com isso a gente tem aqui ela menor, ela vai ser melhor apresentada depois nesses dispositivos, né, nessas telas, nesses displays. Aqui a gente passa na Simulator, se você quiser doar, ele vai aparecer essa telinha, né, em geral, né, com frequência, é só você fazer a doação ali pelo PayPal, cartão de crédito também, para essa plataforma que é o Free Code Camp. Então, outra parte, né, fazendo uma tipografia responsiva, né? Então, tipografia ela se refere à fonte, né, se refere ao texto, né, o tipo, o estilo do texto que a gente está utilizando. Então aqui, ao invés de utilizar o EM ou PX, né, que é o pixel, para fazer a verificação e a dimensão do texto, né, a gente pode utilizar viewports, né, que são essas unidades para tipografia responsiva. E viewports, assim como porcentagens, elas são unidades relativas. Elas podem ser baseadas assim, em outros elementos, né? Então, no caso, a viewport ela é baseada em geral no tamanho da tela. Então, como o próprio nome já diz, né, viewport, que é como se fosse a dimensão da nossa vista, né, da nossa visão da tela, do nosso display. Então, temos aqui o VW, que é o viewport width, que é a largura, né? E a gente pode configurar aqui 10 VW, que é como se fosse 10% do comprimento do viewport. VH, que é o viewport height, altura. Vmin é viewport minimum, que é 70% da menor dimensão do viewport, seja ela altura ou largura. E Vmax é viewport maximum, que aqui, como ele diz, sem Vmax é como se fosse 100% da maior dimensão da nossa tela, do nosso display. Se a maior dimensão é a altura ou a largura, né, height ou width, ele vai identificar isso automaticamente.
Então temos aqui que ele pede que a nossa tag H2 tem que ter uma width de 80 VW. Então é só a gente botar aqui, né? H2, abrindo as chaves, temos que ter a width de 80 VW. E nosso P também tem que ter o width de 75 Vmin. Só a gente botar aqui width 80 VW para o H2, ponto e vírgula no final, sempre importante lembrar disso. Muitos dos problemas podem ser simplesmente por um ponto e vírgula, né? Quem já tem aí um conhecimento em linguagem de programação sabe disso, que muitas vezes é só um ponto e vírgula no final, por isso tem várias linguagens que não utilizam ponto e vírgula, né? Para evitar esses problemas, mas enfim, é importante estar atento aos detalhes, né? O diabo está nos detalhes, como diz o ditado. Então aqui a gente fez, né, o width 80 VW e o P, né, o parágrafo em 75, e a gente já modificou dependendo do tamanho da tela que a gente for verificar. Então é isso daí, vamos verificar. O P tem alguma coisa. Vmin, eu botei VW, mas é Vmin. Então é o menor dimensão, né? Então aqui ele não mudou, né? Porque o Vmin, no meu caso, já é a altura, ele já estava considerando isso, né? Então temos aqui dessa forma, e com isso a gente finaliza essa parte de design responsivo, né? Bem rápida, no caso bem simples, mas são informações importantes para a gente aprimorar e deixar ótima, né? Ou de uma forma mais adequada à experiência de usuário para o nosso site, a nossa aplicação web. Temos aqui o próximo que a gente pode fazer em outro vídeo, que é a introdução a Flexbox em CSS. Esses desafios, né, essas lições voltadas a Flexbox, né, o nome é um pouquinho complicado às vezes de pronunciar, mas elas são importantes para a gente ter noção de alinhamento de elementos, né, fazer alinhamento também, tratar de diferentes partes da aplicação em caixas, como o próprio nome já diz, em box, e como a gente pode manipular os nossos elementos para se comportarem nessas caixas. Então, se vocês curtiram, deixem um like no vídeo, isso ajuda bastante. Se inscreva no canal, que tem um conteúdo semelhante também de outras aulas aí do Free Code Camp. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só deixar nos comentários e até a próxima. Valeu!